O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Estas palavras proferidas não de um púlpito de conforto, mas do epicentro de uma dor inimaginável, ecoam através dos séculos como um hino de fé inabalável. Elas nos convidam a adentrar a história de um homem cuja vida, em um único e avassalador dia, foi drasticamente transformada. Jó, um nome que se tornou sinônimo de resiliência, perdeu a totalidade de sua vasta riqueza. Seus filhos, à luz de sua existência, foram ceifados da terra, e até mesmo sua saúde, o último refúgio do corpo, lhe foi arrancada. Você consegue sequer conceber uma situação mais devastadora, um abismo mais profundo de desespero? Mas é precisamente aqui, na escuridão mais densa, que a luz mais surpreendente irrompe. Em vez de erguer um punho cerrado contra os céus, em vez de se revoltar contra o Deus a quem servia com tanta devoção, Jó se ajoelhou, e naquele gesto de submissão, ele adorou. Sim, em meio às ruínas de sua vida, ele adorou. Para a lógica humana, isso soa como loucura, um paradoxo insondável. Mas esta não é apenas uma antiga e poeirenta narrativa bíblica. É uma história viva, pulsante, que carrega em seu cerne um segredo poderoso, uma chave capaz de transformar radicalmente a forma como você enfrenta os desafios e as tempestades da sua própria jornada. Você anseia por descobrir esse segredo? Então, venha comigo. Eu lhe prometo que, ao final desta imersão, você enxergará suas lutas com olhos completamente novos. Vamos juntos desvendar a saga de Jó, o homem que se tornou o eterno símbolo da fé que floresce em meio à dor. Antes de mergulharmos nas águas mais turbulentas de sua história, precisamos compreender a estatura desse homem. Logo no capítulo de abertura de seu livro, a Bíblia nos apresenta Jó como uma alma singular, alguém verdadeiramente especial. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Perceba a profundidade dessa descrição. Jó não era apenas um religioso, sua retidão era a própria fibra de seu ser, e seu temor a Deus não era medo, mas uma reverência sincera e amorosa. Contudo, sua piedade não era vivida na obscuridade. Jó era também um homem de prosperidade extraordinária. As Escrituras detalham seu patrimônio com precisão. Possuía 7.000 ovelhas, 0 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, além de uma vasta criadagem. Na linguagem contemporânea, ele seria um magnata, um multimilionário, cuja influência e riqueza eram lendárias. Sua vida familiar era um reflexo dessa bênção. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas, e o vínculo entre eles era de uma harmonia cativante. Eles frequentemente se reuniam em celebração, realizando banquetes fraternos que enchiam suas casas de alegria e comunhão. E Jó, o patriarca zeloso, após cada um desses festins, levantava-se na alvorada para oferecer holocaustos a Deus. Ele o fazia por cada um de seus filhos, um ato de amor preventivo, caso tivessem pecado em seu coração. Jó parecia ter alcançado o ápice da existência humana. Riqueza abundante, saúde robusta, uma família unida e feliz e o profundo respeito de sua comunidade. Aparentemente, sua estabilidade era uma fortaleza inexpugnável. Mas o que ele não sabia, o que nenhum de nós jamais sabe, é que uma reviravolta cósmica tecida nos bastidores do mundo invisível estava prestes a se manifestar. Em um dia solene, os filhos de Deus, os seres celestiais, se apresentaram diante do trono do Senhor para prestar contas de suas missões. E, infiltrado entre eles, estava Satanás, o acusador. Naquela ocasião celestial, havia uma tensão no ar. Deus, conhecendo a malícia que habitava o coração do adversário, perguntou-lhe diretamente: "De onde vens?" Com uma indiferença calculada, Satanás respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." Era a confissão de um predador espiritual, sempre à espreita, buscando a quem possa tragar. Então o Senhor, com um orgulho divino, apontou para o seu servo fiel: "Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal?
Deus exaltava a fidelidade de Jó como um testemunho vivo de devoção genuína. Mas Satanás, com sua natureza cínica, lançou um desafio audacioso. Porventura teme Jó a Deus de forma desinteressada? Não o cercaste com uma muralha de proteção a ele, a sua casa e a tudo o que tem? Abençoaste o trabalho de suas mãos e seus bens se multiplicaram por toda a terra. E então o acusador lançou sua proposta venenosa. Toca em tudo o que ele possui e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus, confiante na integridade forjada no coração de Jó, permitiu o teste. Tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. A partir daquele decreto, o inimigo partiu da presença do Senhor, inflamado com a determinação de provar que a fé de Jó era meramente uma transação, uma lealdade condicionada às bênçãos materiais. Aquela não era apenas uma conversa nos céus. Era o prelúdio de uma batalha espiritual invisível, uma guerra pela alma de um homem que, sem saber, estava prestes a se tornar um símbolo eterno de perseverança. Tudo começou num dia que parecia como qualquer outro. Talvez Jó estivesse em sua varanda, contemplando suas terras e refletindo sobre suas responsabilidades como pai e servo de Deus. Foi quando um servo irrompeu em sua paz, com o rosto pálido e a respiração ofegante. Os bois estavam arando e as jumentas pastavam por perto, quando os sabeus atacaram. Levaram os animais e mataram os servos à espada. Só eu escapei para lhe contar. Antes mesmo que a mente de Jó pudesse assimilar o choque daquela notícia, outro mensageiro surgiu tropeçando em suas próprias palavras. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Todos morreram, apenas eu escapei. A dor era como ondas, uma quebrando sobre a outra, cada vez mais forte. Em seguida, um terceiro homem chegou com os olhos arregalados de terror. Os caldeus formaram 3 bandos e atacaram os camelos. Mataram os servos à espada e levaram os animais. Eu fui o único que escapou. Jó já havia perdido quase tudo o que possuía materialmente, mas o golpe mais cruel, a faca que rasgaria sua alma, ainda estava por vir. Um quarto mensageiro entrou, visivelmente abalado, e com a voz embargada pela dor disse: seus filhos e filhas estavam banqueteando na casa do irmão mais velho. Então veio um vento forte do deserto que atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles, a todos morreram. Só eu escapei para lhe contar. 4 notícias, uma após a outra, como marteladas no coração. Em questão de minutos, Jó perdeu tudo. Seus bens, seus servos, seus animais e, o mais insuportável de tudo, seus 10 filhos. A dor era indescritível, um oceano de agonia sem fundo. Nenhum pai está preparado para enterrar um filho, quanto mais todos eles de uma só vez. Mas a reação de Jó diante de uma tragédia de proporções tão épicas foi surpreendente e profundamente reverente. A Escritura nos diz: então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra e adorou. E com uma voz que tremia, mas não vacilava, ele declarou: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo em meio à dor mais aguda que um ser humano pode experimentar, Jó não pecou, nem lançou culpa sobre Deus. Ele permaneceu firme, ancorado na verdade de que tudo o que possuía era um presente divino e que, mesmo na perda mais devastadora, o doador ainda era digno de toda a adoração. Um segundo encontro nos céus se desenrolou. Mais uma vez, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles, lá estava Satanás. A cena era semelhante à anterior, mas a atmosfera estava carregada de uma nova tensão. Jó já havia sido provado. Ele havia perdido tudo e, mesmo assim, permaneceu fiel. O Senhor então perguntou a Satanás: de onde vens? E novamente a resposta displicente: de rodear a terra e passear por ela. Deus, conhecendo a resiliência do coração de Jó, voltou a exaltar sua integridade. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal, e ainda conserva a sua integridade, apesar de tudo o que permiti que lhe acontecesse, sem motivo.
Mesmo depois de toda a dor, Jó não blasfemou. Mas Satanás, insistente e maligno, lançou um novo desafio, ainda mais cruel. Pele por pele. Tudo o que o homem tem, dará pela sua vida. Estende, pois, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus, mais uma vez, confiando na fé inabalável de seu servo, permitiu. Eis que ele está em teu poder, somente poupa-lhe a vida. Com a permissão divina, Satanás se retirou, determinado a ir além das perdas materiais. Agora, ele tocaria diretamente na saúde de Jó. A aflição veio com uma força terrível. Jó foi atingido por feridas dolorosas e malignas que cobriam seu corpo dos pés à cabeça. A dor era insuportável, um fogo constante sob sua pele. Um homem que antes era saudável, vigoroso e respeitado, agora se encontrava sentado sobre cinzas, o símbolo do luto e da desolação, raspando-se com um caco de cerâmica para tentar encontrar um alívio mínimo para sua agonia. Era uma imagem de total humilhação e sofrimento, mas as feridas físicas eram apenas a manifestação externa de uma dor muito mais profunda. Jó já havia perdido tudo: filhos, bens, prestígio. Agora sua própria carne se tornara sua torturadora. E nesse momento de profunda angústia, a dor emocional veio de onde menos se esperava. Sua esposa, também dilacerada pelas perdas, uma mãe em luto e uma mulher que via seu marido se desintegrar diante de seus olhos, aproximou-se e disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Para ela, a morte talvez parecesse uma libertação misericordiosa de tanto sofrimento. Ela não falava por maldade, mas por um desespero que transbordava. Era o grito de uma alma que não conseguia mais compreender como seu marido ainda podia se agarrar à fé diante de uma tragédia tão completa. Mas Jó, mesmo coberto de feridas, mesmo destruído por dentro e por fora, respondeu com uma sabedoria que só poderia nascer de uma fé forjada no fogo. Falas como uma doida. Havemos de receber de Deus o bem, e não receberemos também o mal. A resposta de Jó revela a profundidade de sua convicção. Ele compreendia que não poderia amar a Deus apenas nos dias bons, quando o sol brilhava. Sua confiança ia além das circunstâncias, estava enraizada no próprio caráter de Deus. Jó não pecou com os lábios, nem blasfemou. Manteve sua integridade, mesmo quando tudo o mais lhe fora tirado. Sua vida se tornava, mais uma vez, um testemunho poderoso de uma fé que não depende de bênçãos, mas da certeza de quem Deus é. A verdadeira fé não se revela em dias ensolarados e céus azuis. Ela mostra sua força quando as nuvens escuras cobrem o firmamento e as tempestades parecem não ter fim. Foi exatamente nesse cenário que Jó se encontrou, devastado em todas as áreas de sua vida, emocional, física e espiritual. Quando as notícias sobre sua tragédia se espalharam, 3 de seus amigos mais próximos, Elifaz, Bildade e Zofar, decidiram ir ao seu encontro. Eram homens sábios, vindos de diferentes terras, que conheciam Jó de longa data. Quando se aproximaram, a cena que presenciaram os deixou sem chão. Jó, coberto de chagas, sentado em cinzas, era irreconhecível. O choque foi tão grande que eles rasgaram as próprias roupas e lançaram pó sobre suas cabeças, em sinal de dor e solidariedade. Então, sentaram-se ao seu lado em silêncio. Durante 7 dias e 7 noites, nenhum deles disse uma só palavra. Naquele silêncio, eles compartilhavam da dor do amigo, um gesto poderoso de empatia. Ao final dos 7 dias, Jó quebrou o silêncio, não com uma oração, mas com um clamor angustiado. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, nasceu um menino. Era o desabafo de um homem no limite de sua resistência. Depois desse lamento, os amigos começaram a falar, tentando explicar o sofrimento de Jó com base em suas próprias convicções. Elifaz de Temã sugeriu que o sofrimento era consequência do pecado, uma disciplina divina. Bildade de Suá foi mais direto, insinuando que os filhos de Jó morreram por seus próprios pecados. Zofar de Naamá acusou Jó de ter pecados escondidos.
e disse que seu castigo era até misericordioso. O que começou como empatia silenciosa se transformou em longos discursos de acusações veladas e teologia fria. Jó, por sua vez, respondeu a cada um deles com uma mistura de dor, frustração e uma defesa fervorosa de sua inocência. Ele criticou os amigos por sua falta de empatia, chamando-os de consoladores desprezíveis. Ele ansiava por apresentar sua causa diante de Deus, sentindo-se injustiçado tanto pelos homens quanto aparentemente pelo próprio céu. Mesmo em meio à confusão e sentindo-se abandonado, uma centelha de fé teimava em brilhar. Em um de seus discursos mais comoventes, ele declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." Era a expressão de uma esperança que transcendia sua dor presente, a certeza de que, no final, a justiça divina prevaleceria. Enquanto as discussões se arrastavam em ciclos de acusação e defesa, um novo personagem surgiu. Eliú, um jovem que até então havia permanecido em silêncio por respeito aos mais velhos, encheu-se de indignação. Ele repreendeu tanto os amigos de Jó por suas acusações infundadas, quanto o próprio Jó por se justificar em vez de justificar a Deus. Eliú trouxe uma nova perspectiva. O sofrimento nem sempre é castigo. Pode ser um instrumento de correção e instrução, um meio pelo qual Deus fala e purifica a alma. Depois que todos os discursos humanos se esgotaram, foi o próprio Deus quem respondeu. Sua voz veio do meio de um redemoinho, uma manifestação poderosa e majestosa. Mas Deus não deu a Jó as respostas que ele buscava. Em vez disso, ele o desafiou com uma série de perguntas que expunham a limitação do entendimento humano diante da imensidão de sua criação. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Deus o levou a uma jornada cósmica, questionando-o sobre as estrelas, a neve, os mares e sobre criaturas fantásticas como o Behemote e o Leviatã. As perguntas não eram para obter respostas, mas para revelar a Jó a vastidão da sabedoria e do poder de Deus, mostrando que seus propósitos estão muito além da compreensão humana. Essa revelação divina impactou Jó profundamente. Ele se curvou, humilhado e transformado. E então ele disse: "Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado." Jó reconheceu que havia falado sobre coisas que não compreendia. Com arrependimento e reverência, ele fez sua confissão final. "Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza." Essa foi a verdadeira virada na vida de Jó. Ele não recebeu respostas, recebeu uma revelação de Deus, e isso foi suficiente. Em um momento de profunda revelação e arrependimento, Jó declarou: "Com os ouvidos eu te ouvi, mas agora os meus olhos te veem." Essa frase marcava a transição de um conhecimento teórico sobre Deus para uma experiência íntima e transformadora. Através da dor, da espera e, por fim, da fala divina, Jó foi conduzido a um lugar de verdadeira humildade diante do Criador. Após tantos dias de angústia, dúvidas e acusações, ele agora encontrava uma nova profundidade de fé, confiança e submissão. Mesmo sem entender todos os caminhos de Deus, Jó aprendeu que podia confiar plenamente em sua justiça e soberania. Após isso, Deus virou-se para os amigos de Jó. Repreendeu Elifaz, Bildade e Zofar por não terem falado corretamente a seu respeito. "A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó." Essa repreensão divina destacou algo poderoso. Mesmo com seus lamentos e dúvidas, Jó manteve uma integridade essencial, pois foi honesto diante de Deus. Já seus amigos, com suas palavras teologicamente organizadas, falaram com arrogância e julgamento. Deus, então, os instruiu a oferecer sacrifícios e pediu que Jó orasse por eles. Em um gesto de perdão e intercessão, Jó orou por aqueles que o haviam acusado, e Deus aceitou sua oração. Após esse momento de reconciliação, Deus restaurou a sorte de Jó. E mais do que restaurar, o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que possuía antes.
A bênção de Deus foi abundante. Jó recebeu 14.000 ovelhas, 0 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E Deus também lhe deu novamente uma família, 7 filhos e 3 filhas, reconhecidas por sua extraordinária beleza. A vida de Jó, após a tempestade, foi marcada por longos dias de paz e prosperidade. Ele viveu mais 140 anos, vendo seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Jó morreu velho e farto de dias, tendo vivido uma vida completa, marcada por fé, perseverança e confiança em Deus, mesmo nos dias mais sombrios. Mesmo sem entender os motivos da dor, Jó escolheu confiar. Sua fé não se baseava nas bênçãos, mas no caráter de Deus. A história de Jó nos ensina que o sofrimento não é o fim. Pode ser o início de algo mais profundo. Deus não deu a ele todas as respostas, mas deu algo muito maior: sua presença, sua voz, sua revelação. Talvez hoje você esteja vivendo suas próprias provações, mas assim como Jó, você também pode encontrar força, consolo e esperança. Não porque tudo faz sentido, mas porque Deus permanece fiel mesmo no silêncio. O segredo de Jó é esse: quando não entendemos o porquê, podemos confiar no quem. E esse quem é um Deus justo, presente e cheio de misericórdia. Se essa história falou com você, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui cada episódio te aproxima mais da palavra e do Deus que transforma, para que sua fé cresça mesmo nas tempestades.